E tem a história da mulher aí, né, que diz que o cara lá, um mestiço da Escócia, que abusava dela, né, psicologicamente, que primeiro tentou esforcá-la, esganá-la, no Brasil, na casa da família dela. Na própria casa da família, a mulher se deixou ser quase esganada. Primeiro, ele não a chamou lá, ele conheceu ela lá, que ela foi trabalhar lá, foi trabalhar lá na Escócia, e conheceu esse cara, e esse cara já mostrava sinais de desequilíbrio emocional, que chorava, era o tal que chorava, que aprendeu a chorar para obter os seus desejos narcisistas, porque isso é uma forma de narcisismo, entendeu? É uma forma de narcisismo emocional. Esse cara, uma pessoa assim que chora para obter o que eles querem, geralmente eles não são uma pessoa equilibrada, ok? Então, ele já demonstrava sinais de psicopatia. Não que ele seja psicopata, de narcisismo, eu diria, porque se ele fosse psicopata, ele maltratava o gato, né? E o gato, ela dizia que ele comprava tudo para o gato, mas ele deixava ela em casa só comendo um hot dog por dia. E ela trabalhava, e o dinheiro ele tirava, e ela consentia uma mulher gorda. Não é uma mulher magra, mulher gorda. Sempre tem que ser esses tipos que não gostam de si mesmas, se deixam levar, ganham peso e ficam aí, entendeu? Precisando da afeição, das migalhas de afeição de um homem. Aí ela fala que ah, ela voltou para o Brasil, né? Porque ela tinha que voltar de qualquer maneira por causa de questões políticas, assim, é questão nacional mesmo, que tem mesmo que voltar, né? Questão política. E teve que voltar para o Brasil e depois ele voltou atrás dela, veio para o Brasil, foi para o Brasil atrás dela, depois de estarem casados. O cara que terminou com uma asiática e ainda comunicava com essa mulher, a ex dele, que era da Tailândia, e dizendo que sentia falta dela. Como que essa mulher do Brasil teve vergonha na cara, não tinha vergonha de aceitar a migalha desse homem, sabendo que esse homem ainda se comunicava com outra ex, entendeu? E eu não sei mesmo o que transpirou, se ela estava falando a verdade, mas eu acho que ela também tinha crise de ciúmes. Quando tinha crise de ciúmes e ameaçava ir embora, ele usava o choro. E eu acho que não é bem que ela usava também o choro, entendeu? Para não se separar. Porque agora já estavam ligados, né? Já estavam ligados. Aí volta pro Brasil, o homem mostra a segunda, já é o terceiro sinal que ele não presta, porque quando o homem pede ajuda a mãe financeira para comprar coisa para o casamento dele, você já deve, né, back off already, já deve back off e não ir em frente. Mas ela foi, porque o homem não vai pedir dinheiro para a mãe comprar as coisas para ele, comprar as coisas para a namorada dele, para a mulher, entendeu? Essa foi o primeiro sinal. O segundo sinal foi de ah, conversar com a ex, né, em redes sociais, e ela não fazer nada. Terceiro sinal foi esganá-la e fingir ser uma boa pessoa na frente do cunhado. Terceiro sinal, e a Slim lá, né, a magrinha lá, entre aspas, não aceitou isto e saiu fora enquanto tinha tempo. Não saiu fora. Primeiro que ela não estava lá contra a sua vontade, ele não a chamou e não aprendeu em carcereiro privado.
sem ela ter condições para voltar, entendeu? Isso não foi o caso dela. Ela pôde voltar sim. Ela pôde voltar. Não quis porque é safada mesmo. Ah, e ela foi atrás dele, novamente voltou com ele, foi que ele mostrou realmente quem ele era. Como com a mulher fica em um lugar que se diz primeiro mundo, que não tem nem cozinha, a casa nem acabada era. Era uma casa que ainda estava por dar acabamento na casa, não era completa, não tinha cozinha. E essa mulher fica no lugar assim, com o pé rapado, ela podendo voltar e não querer voltar. Parece mais que ela queria um green card para ficar na Escócia. É isso que me vem à mente, que ela queria green card. Se essa história realmente for verdade, porque hoje em dia tem várias coisas falsas, eu não sei, talvez seja verdade, né? Porque hoje em dia se espera por tudo nesse mundo. E ela volta, o homem fica maltratando-na, deixando ela ir trabalhar porque era conveniente, a casa não acabada, vivendo numa pobreza. Para isso, melhor ficar no Brasil. Para você ver que nem todos esses povos que se diz ser de primeiro mundo são, né, tem o mínimo para se manter em dignidade. A maioria são pé rapados, entendeu? Então não é necessário ser de primeiro mundo para ter alguma coisa. Como esse pé rapado aqui, eu tive que ficar na casa de família, eu queria sair fora, porque eu não queria esse tipo de coisa para mim, mas eu não podia voltar, era diferente, ninguém para ajudar. Era totalmente diferente, eu era ainda jovem, não, adolescente, isso é diferente. Mas essa mulher não. Uma mulher que aparenta já ter uns 20, já os finais dos 20, das casas dos 20, às casas dos 30, e não tem vergonha na cara. Fica com esse cara lá, o cara maltratando, né? Usando psicologia para amedrontá-la, porque isso é um tipo de abuso psicológico, né? Ameaçando meter a marreta nela, entendeu? E a gorda com medo, a gorda. Tem mulheres assim que procuram, elas têm dedo podre, entendeu? Para atrair esse macho, para machucá-la, seja psicologicamente ou seja fisicamente. Eu não vou falar em todos os casos, isso não dá-se razão a todos os casos que acontece de abuso contra as pessoas vulneráveis, né? Mas na maioria do caso, me parece que esse é o caso, entendeu? Na maioria das vezes. Essas mulheres podem sim sair e não saem por serem safadas. Ela deixava o salário dela na mão dele e comia ração de gato. Uma mulher que realmente tem vergonha na cara, ela não se passaria por isto. Ela colocaria ela em primeiro na relação. Porque quando você se anula, o outro não irá te respeitar, entendeu? A partir do momento que a mulher se anula, o homem não vai respeitar, porque ele vai ver ela como uma presa que ele pode ir atrás e fazer o que quiser, e machucá-la ou fisicamente, ou moralmente, ou psicologicamente falando, entendeu? Porque a mulher, em primeiro lugar, a mulher não se dá valor, é a mulher. Veja por exemplo, né? Um caso de uma mulher que eu vi lá no Recife. Eu não sei se era bem do Recife, eu não sei se a mulher era do Recife, porque às vezes ela vem de fora, né? Eu tinha uma amiga que morava, ela era da minha escola também, no mesmo curso, a gente fazia o mesmo curso à noite, e às vezes a gente ia para tomar uma guaraná juntas e comer um churrasquinho, né? E tinha feirinha atrás, lá na Jaqueira, a gente andava um pouquinho, a nossa escola era aqui, na 7 de setembro, e a gente ia para Jaqueira, que era atrás. E depois ou ela vinha para casa, porque eu morava no Recife, ela morava em Paulista, que é um município. São 2 horas do Recife, de ônibus.
Então eu dizia, Fátima, já que ela era assim, a mãe dela era pessoas tribais, sabe? Pessoas, né, tribal, da tribo, que vem da tribo, mas que agora veio para a cidade. Aí eu falava, Fátima, já tá tarde, vem para casa, vamos dormir lá em casa. Ok, às vezes ela vinha na minha casa e ficava lá. Aí no final de semana ela ia para a casa dela no município de Paulista. E às vezes eu ia também, fui visitar a mãe dela. Visitar a mãe dela em Paulista. E tinha um irmão dela lá também, que era também um rapaz moreno, um índio, né? E ele se entrosou, ele gostou de mim, mas eu não queria ele porque eu tinha meus 16 anos, já tinha 20 e poucos anos, também ele era, né? Eu não queria, a minha mente era diferente, entendeu? Porque ele não tinha muita escolaridade e tudo isso, entendeu? Então não daria certo. Essa peça aqui me cativou porque ele pagou a passagem, ele pagasse a passagem, eu não vinha com meu dinheiro para vir para ver o lugar dele e a família dele, ele não viria mesmo. E foi o meu azar, naquele tempo eu estava dentro do azar de aceitar. Aí eu fui para a casa de Fátima e de repente tinha a vizinha aqui, que ela morava assim umas vilas, né? A casa dela era humilde, não era casa boa, era humilde, mas assim mesmo eu me misturava com todo mundo, eu não tinha problema, tanto fosse fêmea, macho não, mas fêmea eu me misturava. Então, a gente via os gritos, uma comoção que vinha da vizinhança, socorro, socorro. Aí eu disse, Fátima, o que é isso? Ela, deixa pra lá. A mãe dela também falou, deixa pra lá, isso já é comum aqui, já é comum com essa mulher. Aí a mulher, de repente uma mulher alta, pele clara, cabelos preto longo, alta, 1,65 m, de pele clara, né? Pele clara, a pele dela é clara. Ela não era magra, ela era assim, tinha músculo, não era gorda, não era magra, era um corpo bonito, um peitão, as pernas longas. A mulher saiu nua de dentro de casa pedindo ajuda. Aí eu fui, porque já que ninguém foi, eu fui. Aí eu entrei na casa, por favor, me acuda. E eu era uma menina de 16 anos, a mulher já tinha seus 29 anos e não tinha vergonha na força de chamar uma menina de 16 anos. Fátima tinha lá 24. Fátima tinha 24, eu tinha 16. Aí lá vai eu, né, uma adolescente atrevida, né, porque adolescente pensa que adolescentes podem salvar o mundo. Aí eu fui. Entrei dentro do carro, lá estava um cara branco, alto, cabelos encaracolados, castanho claro. Aí eu disse, esse cara é daqui, porque lá naquela terra tinha mais índio, ok? Aí eu pensei assim, esses povos são daqui. Aí eu falei, de onde ele vem? Quem é ele lá? Ela falou, ele é grego, ele é meu marido, ele é grego. Aí eu, ok. Aí eu falei assim pra ele, ei, por que você quer bater nela? Aí ele falou assim, ele não sabia nem falar português malmente e nem tampouco sabia falar o inglês. Eu falei inglês, não falei em inglês. Por que você quer machucá-la no inglês? Ele mal falou, ele falou assim no português. Ela gosta, eu bato nela porque ela gosta. Ele falou assim, entendeu? Aí eu falei, você gosta? Ela falou, não, eu não quero. Aí eu falei, não, porque ela falou que não gosta, não, porque você tá batendo nela. Aí ele falou, mas o que você tá fazendo aqui na minha casa? Eu falei, não, eu vim saber o que você tá fazendo com ela. O que você tá fazendo com ela? Por que você tá batendo nela? Ele olhou assim para mim, com a cara como se... da onde vem esse tiquinho de gente querendo dizer o que eu devo fazer? Aí ele olhou para mim assim, aí ele ficou já com o tom da minha voz, porque eu falei com autoridade. Eu falei, não, mas o que você está fazendo com ela? Aí ele... back off, entendeu? Ele
se assustou com a minha voz de autoridade, entendeu? Porque eu acho que ele nunca viu isso na vida. Aí quando eles veem, eles ficam, né, com medo. Aí eu perguntei, de onde você é? Ela falou, eu vim do Paraíba. Ah, Paraíba, o quê? Porque Paulista, lá do norte do município, da região metropolitana do Recife, fica perto da Paraíba. E na Paraíba, e o cara grego. O cara lá nos seus 25 anos, por aí. Ela nos seus 29, 28 anos de idade. Entendeu? Aí ele falou pra mim, ela gosta, she like it. Eu fiquei... Aí Fátima, o que a gente pode fazer? Aí eu falei, realmente o que a gente pode fazer? Se você gosta, minha filha, você gosta. Ele falou que você gosta, então o que eu posso fazer? Não, mas fala pra ele não bater em mim mais, né? Eu não quero mais que ele bata em mim. Diga pra ele, você mesmo tem que falar pra ele, deixa esse homem. Entendeu? Aí eu gritei com ele, eu falei, porque Fátima me chamou, né, pra ir pra dentro de casa, que a mãe dela ia fechar as portas. Aí eu falei, não faça mais isso, entendeu? Não faça mais isso. Como é que você vai querer brigar com ela? Não importa que ela ainda é uma menina, é uma moça, não faça isso. Aí ele ficou quieto, entendeu? Ele ficou quieto porque uma teenager, uma menina adolescente, tem que sair e dar conselho a uma pessoa mais velha, que é uma vergonha, né? É realmente uma vergonha. Aí eu fui para casa de Fátima e tudo acalmou. Depois eu não soube mais do desfecho, porque Fátima casaria-se com um francês depois e iria para a França, assim diziam, né? E eu não vi mais ela. Também porque eu fui para São Paulo e a gente se perdeu de vista. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu, ok? Foi isso que aconteceu. Essas mulheres, às vezes, elas gostam de tudo isso. Safada, que elas às vezes que ela só tem prazer com um homem se ela levar tapa na fuça. Mas a partir do momento que ela levar um tapa e ela pegar uma coisa qualquer, um cano de ferro e meter na cabeça para ela estar assim no meio, aí eles vão ver o sinal, entendeu? Aí eles vão vai cortar logo o mal pela raiz do começo. É porque desde já elas consentem com isto. Elas têm medo, elas ficam com medo. Como a magricela, né, entre aspas, que deixava o cara bullying ela, né, e ela não falava nada. E, na verdade, ela recuava e ela tinha medo. Ele queria o salário dela, ela dava. Ele a mantinha presa em casa passando fome, ela dava. Ia para o emprego, dizia que só comia um hot dog. Eu não acredito, porque o que ela fazia no emprego? Ela não comia lá não? Não podia comer lá não? E por que, desde que ela dizia que ia para a igreja, por que ela não pediu a ajuda lá na igreja? Ela deveria falar o caso dela há muito tempo, não deixar isso escalasse a um ponto em que o cara já estava planejando a dar o fim nela, entendeu? Então ela agiu quando já estava, né, quando já chegou a um ponto que ela não podia mais controlar a situação, ok? E porque também ela permitiu tudo isso, é uma coisa quando a pessoa está realmente encurralada, não pode sair de um relacionamento por causa de questões financeiras, ou seja, porque ela não quer deixar de lado alguma coisa, seja um filho, seja um pet, etc, ok? E é outra coisa você permitir, você ter todas as possibilidades de sair desse relacionamento abusivo e você não querer optar por não fazer, porque na mente dessa idiota, isso é uma mulher, desculpa, é uma mulher nojenta. Ela disse que mesmo que depois que ela fez um BO contra ele, ela ainda queria voltar para namorar com ele, namorar. Então a gente vê aí que nós temos o quê? Uma maníaca sexual, uma mulher doente. Esse mundo está cheio de mulher doente.
que só chega ao clímax quando ela leva tapa e bufete na cara. Tem várias cretinas assim, várias, entendeu? Várias. Ela é a escrava do homem e ela gosta. É como se diz o ditado: bate em mim, me chama de travesseiro e me esgana, entendeu? Elas querem, é como se quisesse falar isto, entendeu? As mulheres realmente safadas, sem dignidade alguma. Sem dignidade alguma, sem vergonhas. Totalmente sem vergonhas. Safada. Que ela, às vezes que ela só tenta entender qual é a finalidade de relacionamento hoje em dia. Quer dizer, antigamente era por causa de fatores socioeconômicos, ok? Ou socioeconômico, onde as pessoas burguesas davam suas filhas para outros pretendentes que eram bem sucedidos na vida, tinha família, que tinha negócios, né, mercantes, etc. Aí eles davam as filhas como ele achava que era em boas mãos, entendeu? Eles achavam que era um bom casamento para a filha. Aí o pai, geralmente era o pai que dava as filhas para outros homens, para outra família. Hoje em dia isso já não existe, porque as mulheres são independentes, muitas têm seu próprio emprego, seu dinheiro. Elas, com ou sem machos, elas vivem. Então a pergunta fica: por que você ainda precisa de um macho para se esfregar? Deve ser, né? Para se esfregar, mas você não pensa no outcome, que é no decorrer, né? Dos tempos, no decorrer da situação, no decorrer do relacionamento, como isso vai ficar sendo, né? Emocionalmente ou financeiramente. Você não sabe. E você não pensa nas consequências que poderia vir para esse relacionamento. Entendeu? Você não pensa nisso, você só pensa em romance. Eu lia muitos livros de romance com as minhas amigas, a gente trocava. E não ajudava as músicas também, por isso eu colocava isso na minha mente, que sempre existia um príncipe encantado lá. Mas na época eu tinha quantos anos? Eu tinha 15, né? Eu tinha 16, eu tinha 17 anos, era diferente. Antigamente era diferente, as meninas eram mais românticas, as meninas eram praticamente criadas para pensar em uma família, em formar uma família. Isso era antes, né? Muito antes. Hoje em dia não tem mais espaço para isso, não tem mais cabimento, não tem espaço para isso. Por que é que as mulheres ainda continuam a procurar sarna para se coçar? Se quer um macho, sei lá, até eu não vou nem sugerir, sabe? Porque até isso também é perigoso, você encontrar com quem você não gosta ou não conhece. Principalmente aí no Brasil, onde o crime é horrível, o homicídio é horrível. E o homicídio contra as mulheres. E aquele idiota lá, o maníaco do parque, deveria estar já na quarta dimensão. Ele nem deveria mais estar vivo, porque quando ele sair, você pensa que ele vai mudar, e não vai mudar não. Ele não vai mudar. Muitas vezes o pau que nasce torto, morre torto. Entendeu? Pau que nasce torto, morre torto. Eles não mudam assim do dia para a noite, não. Não porque ele entrou na jaula que ele vai mudar. Não, muda não. E o problema é que nada aconteceu com ele. Veja o inchado lá que desfigurou a cara da outra. Em Natal, a mulher é carioca. Só podia ser, né? Porque se fosse uma natalense, ela fazia alguma coisa com ele. Se fosse uma natalense. Tinha que ser de outro lugar. Não sei, mas talvez ela seja filha de nordestino, de qualquer maneira. Clara não nega, né? E
inchado, eu não sei, inchado também tem cara de carioca também, inchado. Inchado, safado. Veja o que aconteceu com ele, né? Porque, pelo menos lá em Natal, eles souberam o que fazer. No Pará também, eles não acolhem esse tipo de gente, não. No Pará, eles fazem a lei com sua própria mão. Porque esperar pela justiça, nada vai em frente, entendeu? Nada vai em frente. Não se faz justiça com as leis assim passivas para com criminosos, não. Não se faz. E esses criminosos são hardcore, são criminosos psicopáticos. Eles merecem uma sova, bem dada mesmo uma sova, entendeu? Para aprender a ser gente. Eu não sei qual é o problema deles, com a família deles, etc. Eu não sei. O que o tornou a ser assim, pode ser anabolizante, pode ser os esteroides. Eu não sei, entendeu? Mas não, isso não é um problema. O problema já são do psicopata. Aí quando eles tomam essas drogas, fica pior ainda. Mas eles já têm lá atrás, já tem a tendência a ser assim. Ok? Já tem a tendência a ser assim. A mulher lá, né, do Xigu, do Calapalo, que é claro, eu chamo elas de asiáticas, são asiáticos, de qualquer maneira são asiáticos, falando que os índios do Nordeste são diferentes porque eles foram violentados, né, violentados sexualmente por homens brancos, a qual não procede. Por que não procede? Porque quem foi para o Nordeste lá, ou quem foi para o Nordeste primeiro lá, foram os fenícios e os assírios, não foram nada de brancos. Mas para eles, branco quer dizer qualquer pessoa que sejam misturadas, arábicas, para eles são brancos. Qualquer pessoa que não aparenta ser mongol, para eles são brancos, entendeu? Mongóis ou afro, são brancos, mas não são. Eles não foram os brancos. E outra coisa, nem todas as pessoas do Nordeste são assim fenotipicamente ou biologicamente falando, biotipicamente falando, miscigenada com os povos tribais. Não são, ok? Isso não é o caso. E nem todas elas foram misturadas, porque não foram violentadas, como ela diz, simplesmente porque a minha madrinha, a afinada Dona Helena, ela casou-se com um homem branco, que era o meu padrinho. Ele era português, mas branco mesmo, entendeu? Já estava no Brasil há muito tempo, eles moravam junto. Moravam não, eram casados, tinha 10 filhos. Ela não foi estuprada como eles dizem. Ela não foi. Foi consensualmente, eles casaram consensualmente porque gostavam um do outro. Então tudo que esse povo falam aí é mentira, eles não têm as provas, só tem mesmo a neurose, entendeu? As sucções neuróticas deles. Não é verdade. E o Dedé Santana também é misturado, aquele cara lá que veio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele é misturado com povos tribais. Ok? Então, o povo, a família dele também, a mãe dele foi também estrupada, foi? Porque ele não é do Nordeste. Então, por que ela fala só no Nordeste? Só fala do Nordeste. Isso aí é discriminação daquela Mispigui, entendeu? Deve ser Mispigui, as sucções com velho árabe. O esquema é tudo, são todos criados pelo velho árabe. Ele adora fazer essas coisas, essas manipulações para obter uma resposta desses povos, entendeu? Para criar conflito entre pessoas. Esse velho do Egito.
Então, nem todos os povos tribais do Nordeste que são misturados, são produtos de estrupo. E alguns deles são misturados com afro. Por que ela não fala isso? Tem a feição totalmente afro. Por que ela não fala? São basicamente tidos como negros, ok? Não são nem misturados, é eurasiano. Eurasiano é outra coisa, são pessoas assim, misturadas, né? Eu poderia até ser eurasiana também, ok? Mas eu não aparento mais, eu tenho mais uma feição assim, tipo ibérica e do basque, do que eurasiana. Eurasianos são a maioria das pessoas no Brasil aí, de pele assim, morena clara, como asiáticos, cabelos pretos lisos, ou pode ser cabelos castanhos lisos, etc. E feições asiáticas. Okay? Esses são os eurasianos. Mas eles são mais claros do que os outros asiáticos. Ok? Então, esses que são os eurasianos. E aqueles que são misturados no Nordeste, eles geralmente são com afros, com árabes, etc. Com afro e árabes. E não precisamente com brancos.